Alô você, pais e professores de alunos que estejam cursando entre o segundo e o quinto ano. O meu nome é Francimar Santos e caso vocês ainda não saibam, eu estou gravando uma série de vídeos no YouTube que servirão para essas crianças como aula de reforço. Mas nesse momento, eu quero aproveitar a oportunidade não para tecer uma fala referente a essas aulas de reforço que estão sendo gravadas e disponibilizadas de forma gratuita no YouTube. Eu quero nesse momento apresentar a todos vocês esse objeto muito curioso e importantíssimo no campo da matemática que tem me auxiliado nas aulas, nas escolas que eu tenho ministrado aí, um curso preparatório para a prova do IDEB. Olha só, existe uma escola onde eu fui acompanhar umas crianças e das 31 crianças que estudam numa sala de aula, 21 delas conseguiram tirar 10 na prova que foi aplicada pela prefeitura naquele momento. O que eu utilizei para alcançar tamanho desempenho? Esse objeto aqui, ó, chamado por mim de expositor de ideias. E nesse momento eu quero gravar essa aula ao vivo e depois vou disponibilizar no YouTube para dizer a todos os senhores que realmente o instrumento é importante e funciona. O que é o expositor de ideia? É o que você deve estar me perguntando nesse momento. E eu vou responder para você pedindo que você olhe aqui, ó, no canto superior direito do meu quadro principal, que agora vai virar um quadro auxiliar. Você vai já entender por que eu estou falando isso. Onde está escrito ali, ó, conceito. E bem aqui em cima, com dizeres, está escrito expositor de ideias, portanto, o conceito é do que é o expositor de ideias. E o que é o expositor de ideias? O expositor de ideias está lá escrito, é um instrumento de apoio pedagógico, isso mesmo, e muito mais, dito lá, criado por mim, para, a princípio, ser usado no campo da matemática, para auxiliar no ensino de conceitos lógicos que serão moldados de forma concreta. Aqui a criança vai aprender fazendo, vai aprender brincando. E o que vai acontecer? Vai ativar na criança a maior quantidade possível de sentidos da aprendizagem. Você sabia que é importante você ativar esse sentido da aprendizagem? Que sentidos são esses? A visão, a audição, o tato e todos quanto você puder alcançar, fazer uma criança alcançar através daquilo que você esteja ensinando para ela, de uma forma bem prática. Isso aí vai levar ela a ter um conhecimento de 100% em tudo que ela for aprender com você. E aí você deve estar me perguntando também nesse momento, professor, que tipo de assuntos podem ser trabalhados aqui no seu expositor de ideias? Eu já estou falando para você que esse aqui é único, só existe ele no mundo todo. Mas eu sei que daqui para frente pode ser que alguém tenha a vontade de construir igual. E eu dou maior força para você que fizer isso. Sabe por quê? Porque eu sei que você vai estar ajudando crianças a conseguirem realmente aprender conteúdo referente à matemática. E aqui, ó, eu vou listar para você, aqui, ó, quais são os conceitos matemáticos que podem ser trabalhados no expositor de ideias. O conceito número 1, que pode ser trabalhado aqui, é a relação entre unidade, quantidade, número, algarismo e numeral. Também pode ser trabalhado aqui no expositor de ideias. O quê? Número par e número ímpar. Também quadro de ordem e assim sucessivamente. Mas, melhor do que eu falar para você quais são os assuntos que podem ser abordados aqui no expositor de ideias, eu mostrar como ele funciona para você na prática. Então, vamos iniciar assim. Preste bastante atenção, você que é professor, você que tem aí um aluno com grande dificuldade de aprendizado na sua sala de aula, você que quer ministrar uma aula interessante para as suas crianças, quer fazer com que eles aprendam brincando, que eles aprendam de uma forma prática. Preste atenção em mim, como eu vou atuar nesse momento. Olha só, nesse momento eu vou pegar esse objeto, uma bolinha, e aí eu vou dizer para a criança, e você também vai falar para o seu aluno, isso aqui, ó, eu tenho apenas um dele. Quando eu tenho apenas um, eu chamo isso de unidade. Toda coisa que é única, ela é chamada de unidade, não importa qual seja o objeto que esteja sendo manuseado por você. E nesse momento eu estou manuseando essa bolinha e vou colocar aqui, ó. E essa é a ideia que eu tenho de quê? De unidade. Olha só eu trabalhando lá, ó, a relação entre unidade, quantidade, número, algarismo e numeral. Onde eu estou fazendo isso? No expositor de ideias, eu estou dizendo para a criança que toda coisa que é única é chamada de unidade. É claro que eu posso ter
coisas que têm características semelhantes, e aí eu já não tenho mais só uma, eu posso ter mais de uma com a mesma característica, e nesse momento eu não posso chamar, então, a partir de duas de unidade. Unidade é quando eu tenho um só. Quando eu tenho mais de um, você vai falar para o seu aluno que ele tem agora uma quantidade, que é uma certa reunião de unidades. Olha aí, ó, que legal. E aí você está apresentando todas essas ideias aqui no expositor de ideias. E mais que isso, quando você tem a ideia de unidade e quantidade, você pode ampliar esse conceito para que a criança aprenda brincando. Aí você diz para ela, quando eu tenho uma quantidade, essa quantidade pode ser representada com um número. Aí você vem aqui, pede para a criança olhar lá, quantas são? São 2 unidades, então a quantidade é 2. E aí você pode representar essa quantidade dessa maneira. O que eu usei para representar a quantidade de 2 bolinhas? Eu usei o número 2. Por que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar para a criança que o número é representação de uma quantidade. E eu faço isso aqui no meu expositor de ideias de uma forma bem simples e de maneira que fique bem entendida para a criança, que todo número representará uma certa quantidade, exatamente isso. Depois que você fez isso daí, a criança já sabe que o número representa a quantidade, e você pode ampliar essa ideia usando o seu quadro auxiliar. O meu quadro principal é esse, o meu quadro auxiliar é esse. Olha só, aí você diz para a criança, então, meu filho, se você tiver a quantidade, o número 10, ele vai representar uma quantidade de 10 bolinhas. Aí você pede para ele desenhar no quadro 10 bolinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da mesma maneira, o número 50 representará a quantidade de 50 bolinhas que eu não vou desenhar aqui para você, mas eu vou representar elas aqui com esses 3 pontinhos até chegar no número 50, onde eu quero. Ficou claro? Então, essa quantidade de bolinhas aqui, ela vai se repetir até chegar no 50. Ficou claro? Vou até apagar isso aqui para não dar ideia para a criança de algo infinito, mas você vai continuar, você fala para ele que ele vai continuar até chegar no 50. Pronto. Tendo dito para a criança que uma quantidade pode ser representada através de um número, eu vou colocar mais bolinhas aqui. Olha só, eu vou acrescentar mais uma bolinha bem aqui, vou acrescentar outra bolinha bem aqui, e vou acrescentando bolinhas. Vá vendo que esse expositor de ideias, ele vai ficar cheio de bolinhas que representam nesse momento para nós quantidades. Quanto nós já temos? Aí você pede para a criança contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar mais uma para ficar um valor ímpar. Tá aí, ó. Aí nós temos a quantidade de 9 bolinhas que eu poderia, nesse momento, representar, então, com outro número. Vou colocar o 2 aqui no lugar dele e vou pegar agora o valor que corresponderá a essa quantidade de bolinhas que está aí, que é o número que representará a quantidade de 9 bolinhas, para deixar bem claro para a criança. Por que eu coloquei a quantidade de 9 bolinhas no meu expositor de 10 e representei com o número 9? Porque agora eu quero ampliar, levar para um conceito maior, um conceito que esteja relacionado a esse tipo de coisas que eu estou trabalhando aqui, com quantidades e número. O que pode também representar quantidade? Será que é apenas números que representam quantidade? Não, as quantidades também podem ser representadas dessa maneira que eu vou fazer agora, e você mostra para a criança. Eu posso representar dessa maneira. Olha aí que legal. O que eu usei ali? Eu usei palavras. Então, nesse momento, eu usei palavras, eu não posso dizer que aquilo ali, ó, aquele nome ali, é o número. Por quê? Porque eu quero tirar essa dúvida nesse momento de você, e você vai tirar essa dúvida também da criança que estuda com você. Por quê? O que é o número? O número, pessoal, ele é uma representação de uma quantidade, mas ele não é formado de qualquer maneira. Como é que ele é formado? Perceba que aqui em cima, eu listei aqui para você uma série de símbolos matemáticos que também possuem um nome. Que nomes são esses? São os algarismos. Perceba que eu estou andando aqui, estou construindo a ideia do conceito de quantidade, número, numeral, e agora eu estou falando com você sobre os algarismos. Por que os algarismos são importantes nesse momento? Porque eles formam os números. Por exemplo, se eu quisesse formar o número 23, eu usaria esses símbolos matemáticos. Eu pegaria o 2, que é o primeiro valor que eu quero colocar aqui, e depois, qual outro símbolo matemático que eu usaria? Qual algarismo? Eu usaria o 3, que eu quero formar o número 23. E nesse momento, está aí o número 23, formado por 2 algarismos. Que algarismos são esses? O algarismo 2
e o algarismo 3. Eu usei dois algarismos indo-arábicos para formar o número 23, que representará nesse momento, como você já sabe, que eu já falei, a quantidade de 23 bolinhas. Olha como isso é interessante. E aí é que você entende. O que que você entende? Qual é a diferença entre, então, número e aquela palavra que eu escrevi ali, que eu vou falar para você, que o nome dessa palavra que eu escrevi aqui é numeral. Então, a diferença entre número e numeral é que o número é formado por algarismo, enquanto os numerais são formados através de letras. Na verdade, o numeral será o quê? A escrita por extenso do número. No entanto, tanto o numeral quanto o número representarão a mesma quantidade. Onde é que você passou essa informação importantíssima para o seu aluno? Onde é que você levou esse aprendizado riquíssimo para ele? Utilizando o expositor de ideias. Olha como é legal esse objeto. Rapidamente eu falei para você de conceitos iniciais na matemática que constrói toda a estrutura da matemática de uma forma bem simples. O que eu falei para você? Que quando eu tenho uma só objeto, eu chamo isso de unidade. Mas a partir de 2, eu tenho que chamar de quantidade. Eu falei também que quando eu tenho uma quantidade, aqui eu tenho 9 bolinhas, 9 unidades, ou a quantidade de 9 unidades de bolinha. Isso pode ser representado com o número 9, ou então com o numeral. Qual é a diferença entre número e numeral? O número é formado por algarismo, enquanto os numerais são formados a partir da escrita. Vai ser na sua formação letras. Portanto, o numeral e o número representarão quantidade, mas eles têm conceitos diferentes. Ficou claro aí, pessoal? Olha só, tendo falado isso para você, essa questão da representação da quantidade através de um número ou de um numeral, vamos ampliar a nossa ideia de trabalhar aqui no nosso expositor de ideias, outros conceitos. Ficou claro isso daí? Então, eu já posso fazer o seguinte, eu posso dizer que eu já trabalhei, junto com você, o item 1, que fala sobre a relação entre unidade, quantidade, número, algarismo e numeral. Coloquei para você tudo de forma bem clara, o numeral forma o número representa a quantidade, o número é formado por algarismo, e ambos os conceitos, tanto o número como o numeral, eles são importantíssimos aqui nessa questão aqui, de a gente trabalhar os conceitos iniciais na matemática. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses utensílios que estão aqui no nosso expositor de ideias, para a gente ampliar um pouco mais, trabalhar um pouco mais com o nosso expositor de ideias, colocando no lugar, e você pede para as crianças fazerem a mesma coisa. Sempre quando você estiver trabalhando com o expositor de ideias, é importante você ensinar para a criança ir organizando cada coisa no seu respectivo lugar, e enquanto eu vou fazendo isso, você vai observando como foi construído esse instrumento importantíssimo para o campo da matemática, chamado de expositor de ideias. Nesse momento, eu vou pegar aqui e colocar bem aqui, e está aí. Mais uma vez, aqui o nosso expositor de ideias preparado para uma nova etapa. Que nova etapa será essa? É a etapa que a gente vai trabalhar a questão de número par e de número ímpar. Ficou claro aí? Olha só, vou fazer o seguinte, eu vou tirando as bolinhas daqui, enquanto eu vou organizar aqui duas colunas, que você vai já saber para que elas servirão. Vou colocar aqui as bolinhas direitinho no lugar. Nós já trabalhamos essa questão de quantidade, que é representada por número ou por um numeral. O número formado por algarismo, o numeral formado a partir de letras. Ficou claro? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o zero daqui e vou colocá-lo bem aqui, ó. Colocar o zero aqui. Depois eu vou tirar o 2. E onde é que eu vou colocar o 2? Eu vou colocar o 2 bem aqui. Vou colocar o 2 aqui. Depois eu vou tirar o 4, colocar bem aqui. E vou tirar o 6 e irei colocar bem aqui. E depois eu vou tirar o 8 e vou colocar ele bem aqui, ó. O que eu fiz? Quando eu peguei esses algarismos aqui e dividi em dois grupos, eu não fiz isso por acaso. E você também não vai fazer. Você vai dizer para sua criança que os algarismos, eles se dividem dessa maneira em dois grandes grupos. Um grupo que vai representar os números ímpares. Quem são os números ímpares, então? Por conceito. É o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. E a criança vai entender, porque ela está vendo aqui, ó, que você partiu dos algarismos indo-arábicos e formou dois grupos, um grupo com cinco símbolos matemáticos, que nesse momento vão
está diretamente relacionado aos números ímpares. Quem são eles? Vou repetir, é o 1, é o 3, é o 5, é o 7 e o 9. E também um outro grupo, que também foi formado a partir dos algarismos, que é o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, que formam, nesse momento, os números pares. Então, quem são os números pares para nós? Até então, é o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. A partir dessa informação, e com um pouquinho mais de detalhe que eu vou explicar aqui no nosso quadro auxiliar, você pode passar uma informação importantíssima para o seu aluno. Primeira coisa, eu quero que você preste atenção aqui. Eu escrevi aqui o número 120 e vou colocar aqui o 4. Você prestou atenção que eu escrevi primeiro o algarismo 1, depois o algarismo 2 e por último eu escrevi esse algarismo 4. E agora eu vou fazer uma marcação nesse algarismo 4, vou marcar aqui e vou chamar esse algarismo 4, que foi o último algarismo que eu escrevi, vou chamá-lo de final do número. Então é o final, vou escrever bem aqui, do número. Por que será que é importante eu entender nesse momento o que é o final do número? Sabe por que é importante você explicar para a criança o que é o final do número? Eu vou dizer para você. Porque esse final do número, ele é que define a condição do número ser par ou ser ímpar. O que eu estou falando para você? Olha só o que eu estou falando para você. Que não importa o tamanho do número que você tem aqui, ó. Ele pode ter diversos algarismos. Então, eu vou colocar aqui um número formado por muitos algarismos. E perceba que, nesse momento, eu estou escolhendo só algarismos ímpares para colocar ali, ó. Estou formando um número com muitos algarismos e todos esses algarismos são ímpares. Mas, no entanto, o que eu quero fazer? Eu vou deixar um espaço aqui para colocar um algarismo final. O que eu falei? Um algarismo final que representará o final do número. E o que eu quero colocar aí no final? Eu quero colocar esse 0. Se eu colocar esse 0, o que aconteceu? O meu algarismo do final, eu vou representar com essa bolinha bem aqui para você olhar a direção do algarismo final. É o final do número, é o 0. Quem é o final do número para mim? É o 0. Mas o 0, por definição, é par. E o que isso ajuda a gente a entender o que é número par e o que é número ímpar? Já que a gente não sabe fazer divisão, a gente não sabe fazer nenhuma operação matemática, que leve a gente, através dessa operação matemática, a dizer o que é número par e número ímpar. Nesse momento, eu vou falar para você. Se o final de um número for par, o número todinho é par. Ou seja, se o último algarismo do número é par, o número todinho é par. O que eu estou falando para você? Estou falando o seguinte. Se eu sei que, por definição, 0 é par, e o 0 é o final do número, então o número todinho será par. É isso que eu estou falando para você. E você poderia dizer para mim, professor, então, se o final do número não fosse 0, fosse 2, esse número todinho seria par? Isso mesmo. Apesar, professor, de todos os outros algarismos dele serem ímpar, exatamente isso que eu estou falando para você. Eu estou falando para você, se você quiser tirar o 0 daqui, você pode. E você teria um número par, se você colocasse no final do número, quem que você colocaria? Aqui, ó, o próximo número par, por definição, que é o 2, que nesse momento ele é um algarismo do número. Por que ele é um algarismo? Porque o número é o todo e cada um desses daqui é chamado algarismo. Os algarismos formam os números. Eu acabei de ensinar isso para você. Só que nesse momento que ele se torna o quê? Um algarismo, ele está no final do número. E mais que isso, ele é um algarismo par. E sendo o final do número um algarismo par, o número todinho é par. Ah, professor, então se o final do número fosse o 7, o número seria ímpar? Exatamente. Se o final desse número aí, ó, 3.157, fosse o 7, então ele seria um número ímpar. Ficou claro? Professor, eu fiquei intrigado com isso daí. O senhor está querendo dizer que se eu colocasse aqui onde está a bolinha, que é o final do número que o senhor falou, o 3, esse número seria ímpar? Isso, 31.573 é o número, e ele seria um número, nesse momento, ímpar. Por quê? Porque o final do número, o último algarismo que eu coloquei aí, ele é ímpar. E essa é a condição, nesse momento, necessária para a gente dizer se o número é par ou se o número é ímpar. Olha que legal. Onde é que eu apresentei essa ideia de número par e número ímpar para você de uma forma bem simples, só você sabendo o que é o final do número e sabendo a definição de números ímpares e números pares, aqui no expositor de ideias. E aí você convida a criança. Vamos lá, aluno, vem cá, tire o final do número e coloque outro final do número aí, outro algarismo no lugar dele, que torne esse número. Aí ele vai lá, tira o 3,
e você com muita orientação observa e veja qual é o algarismo que ele vai colocar. Se ele colocar o 5, ele acertou, ele entendeu a ideia de número ímpar, trabalhando apenas com o final do número, ou seja, com o último algarismo. Mas se ele chegou lá e você pediu para ele formar o número par e ele colocou 4, ele acertou também, porque ele entendeu que se o final do número for par, o número é par todinho. Se o último algarismo do número, ou o final do número, que é o último algarismo, for par, o número todinho é par. Se o final do número, ou o último algarismo de um número for ímpar, o número todinho é ímpar. Ficou claro isso daí? Então, tendo dito isso para você, eu vou riscar também essa questão de a gente trabalhar aí no nosso expositor de ideias, a questão de que é o número par e o que é o número ímpar, só para a gente saber o que é o final do número, que é o último algarismo. Ficou claro isso para você? Agora eu vou organizar aqui os utensílios numa calmaria, como você estivesse numa sala de aula, você vai organizando tudo direitinho para a criança saber que você trabalha de uma forma bem organizada. Você tira a bolinha, coloca aqui e verifique que nosso próximo tema, que pode ser trabalhado aqui no expositor de ideia, esse instrumento de grande importância no campo da matemática, que torna a sua aula mais atrativa, que faz com que a criança preste atenção. Observe a quantidade de utensílios que enche os olhos de uma criança. Quando ela vê isso daqui, ela sente logo a vontade de chegar e querer brincar, de querer participar da sua aula. E sabe o que isso vai fazer? Gerar nela a vontade de aprender. E você vai ensinar essa criança a aprender brincando. Olha aí, ó, que legal. Você viu só? Um objeto todo construído a partir de reciclados. Poucas coisas aqui, pessoal, foram adquiridas com verbas mesmo. A maioria, olha, um pedaço aqui de aduela de porta, cabo de vassoura usado, olha aqui, ó, todas essas partes aqui, onde eu coloquei para ficar suspenso, são cabo de vassouras, pedaço de papel que foi reaproveitado e assim sucessivamente. Canos que estavam jogados por aí, e aí eu peguei e construí esse objeto aqui, ó, importantíssimo para o campo da matemática, isso mesmo. Professor, eu quero ver como isso funciona aí no item 3, no quadro de ordem. Vamos lá. Olha só, eu quero nesse momento trabalhar com você essa ideia aqui, eu vou colocar bem aqui, ó, o símbolo de unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Vou fazer só até aqui. Se você conseguir passar a ideia para o seu aluno até aí, você consegue passar todo o restante dessa ideia de uma forma muito tranquila, porque nós começamos a trabalhar aqui apresentando o tema, iniciando tudo que vai ser principiado aqui com uma ideia. E aí você vai avançando com essa ideia, levando para o seu quadro aqui auxiliar, e aí sim, o aprendizado acontece. Ficou claro? Para trabalhar nesse momento aí, eu preciso que você volte à ideia anterior. Que ideia anterior? Essa ideia do final do número. Olha só, o final do número é o último algarismo. Nesse momento que você entende essa informação de fundamental importância na matemática, o que é o final do número é o último algarismo, você tem que entender o seguinte, olha só, sempre o final do número irá na casa das unidades. Pronto, tendo colocado essa informação aqui no meu quadrinho auxiliar, eu vou para o meu quadro principal, dizer que eu quero colocar o 124 lá, onde? No quadro de ordem. Se eu estou falando que é o quadro de ordem, não pode esse número ser colocado de qualquer maneira, não pode ele entrar de forma bagunçada. Você não pode chegar aqui e colocar o 4 em qualquer lugar que você quiser. Não, eu acabei de falar e você vai dizer para o seu aluno que ele tem que colocar o final do número, que é o último algarismo, sempre na casa da unidade. E aí ele não vai errar nunca mais. Ele vai pegar o 4 e vai colocar na casa da unidade. E mais que isso, perceba nesse momento que se eu quisesse colocar o 2 junto com o 4, se eu quisesse colocar aqui não daria, porque o espaço só cabe em um número. Então, o que isso significa? Que eu só posso colocar o 2 na casa da dezena. Olha que legal. E aí você está dizendo para o seu aluno que quando ele formar o quadrinho de ordem aqui, quando ele for colocar aqui o quadrinho de ordem, o que vai acontecer? Jamais ele poderá colocar 2 algarismos numa mesma casa, porque o quadro de ordem não aceita isso. O quadro de ordem aceita um único algarismo em cada casa. Ficou claro?
Tendo esclarecido essa questão para você, o 1 só pode ir na casa da centena. Isso mesmo, aí você pede para o aluno ir lá e colocar na casa da centena, quem? O algarismo 1. Tá aí, ó, um algarismo, um número formado por 3 algarismos, cujo último algarismo é 4, portanto, esse número é par. Representa a quantidade de 124 bolinhas. Tranquilo? E aí, pessoal, o que a gente pode fazer mais aí? A gente pode ir além. Olha o que a gente pode fazer. A gente pode ampliar essa ideia aí, ó, de um quadro de ordem. Tá numa questão simples, a gente vai evoluir. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que sempre a cada unidade é um algarismo. Os algarismos que estão na cada unidade são algarismos que pertencem a uma primeira ordem. Olha que legal. Então, os algarismos que estão na cada unidade são algarismos de primeira ordem. E os que estão na casa da dezena são algarismos de segunda ordem. E você vai construindo aqui o seu quadro de ordem dessa maneira. Portanto, o algarismo que está na casa da centena é um algarismo de terceira ordem. Olha que legal. Nesse momento, o algarismo que está na casa da unidade de milhar, ele só pode ser da quarta ordem. E assim sucessivamente, construindo essa ideia de quadro de ordem, aonde no nosso expositor de ideia, a criança ela não vai conseguir não entender, porque vai ficar tão claro para ela aqui, que ela vai começar a querer brincar aqui com essas situações todinhas, e vai aprender como colocar um número no quadro de ordem, e mais que isso, você vai dizer para ela, se cada algarismo vai numa casa correspondente, que vai numa ordem correspondente, então cada algarismo corresponde a uma ordem. Assim sendo, se eu tenho um número de 3 algarismos, ele terá que possuir obrigatoriamente 3 ordens. Olha que legal! Onde é que você mostrou isso? Aqui no expositor de 10. Ah, professor, quer dizer então que se eu colocar mais um algarismo aí, e esse número aí agora 5.124, que possui 4 algarismos, ele possui 4 ordens? Exatamente isso. Por quê? Porque cada algarismo vai numa casa que vai numa ordem. Então, cada algarismo vai numa ordem. Ficou claro aí? Isso fica bem claro para a criança. A criança ela não vai mais ter dúvida nessa questão de quadro de ordem. E aí você pode ampliar essa ideia de quadro de ordem, dizendo o quê? Que cada 3 ordens formam uma classe. Tá aí, ó. Então, a gente vai formar a primeira classe, que é a classe das unidades simples, formada por que ordens? Pela primeira, pela segunda e pela terceira. Ou seja, a cada 3 algarismos, eu terei uma classe. Se eu fosse perguntar do meu aluno, quantos algarismos possui esse número? 5.124. Certamente ele me diria que possui 4 algarismos. E se eu perguntasse dele, quantas ordens esse número possui? Que número? 5.124. Ele diria que possui 4 ordens. Classe, ele teria que contar. Olha aqui, ó. 1, 2, 3 algarismos. Uma classe. Mais um algarismo, ele não pode pertencer a essa primeira classe, então ele só tem que pertencer a uma segunda classe, exatamente isso. Então, a partir de 4 algarismos, eu já possuo 2 classes e 4 ordens. Ficou claro? Se eu tivesse mais um algarismo ali, professor, se eu colocasse 2 aí, como é que ficaria? Ainda seria um número com 5 algarismos, com 5 ordens e 2 classes. Ficou claro isso para você? E é assim que você trabalha com a criança, mostrando para ela de forma concreta, fazendo ela participar da brincadeira, dizendo para ela que tudo é simples na matemática quando você trabalha com um objeto igual a esse, chamado de expositor de ideias. Ficou claro isso aí para você? Você viu como é legal brincar aqui? Como é legal construir a ideia da matemática, os conceitos que as pessoas acham que são difíceis? Aqui, num objeto como esse simples, onde tudo fica bem entendido. E aí, agora o que eu faço? Eu recomponho tudo isso daqui, e aí eu vou colocar aqui, e você vai prestando atenção como eu montei esse objeto aí, tá bom? Vai tentando descobrir como é que eu fiz isso daí, como é que eu fiz essa inovação para o campo da matemática, como é que eu consegui fazer isso? Se eu conseguir fazer, você também consegue aí uma inovação de forma formidável aí para o campo da matemática, onde você pode trabalhar com seus alunos de uma maneira muito prática, brincando, despertando nela os sentidos da aprendizagem. Eu vou organizar aqui agora, ó, em cima, esses símbolos aqui, ó. Por quê? Porque nós vamos continuar trabalhando aqui, utilizando esses conceitos aqui que a gente já trabalhou agora, para ampliar mais o conhecimento.
conhecimento, isso mesmo. Aqui a ideia é sempre a gente ampliar o conhecimento partindo do pressuposto daquilo que a gente ensinou. Ficou claro? Então tá aí, ó, a unidade de milhar e a dezena de milhar. E esses valores aqui, professor, vamos organizar de novo no lugarzinho dele? Vamos lá? Colocar aqui, ensinar os seus alunos a organizarem bonitinho, direitinho, para quando eles forem utilizar de novo, eles saberem onde pegar cada utensílio, cada objetozinho desse aqui. Tá aí, ó. E agora, professor, o que nós vamos fazer? Vamos apagar esse quadro que a gente fez aqui. Vamos apagar, a gente já sabe essa parte aqui, e vamos ampliar o nosso conhecimento. Você percebeu que nesse momento eu estou usando como quadro auxiliar só esse espaçozinho aqui, porque todo o conhecimento está sendo ministrado aonde? No expositor de ideias. Ficou claro isso aí? E aí, o que vai acontecer agora, professor? Vai acontecer o seguinte. Preste atenção. Ó, eu vou colocar um número aqui no expositor de ideia. Que número será esse? 252. 352. Vou colocar aqui 352. Para quê? Como é que eu posso colocar esse número aí? Só basta localizar o final do número. O final do número é 2. Pronto. Coloco o algarismo 2 na casa das unidades. Foi o que eu ensinei para você. Então, coloco o algarismo 2 na casa das unidades. Cada casa vai no algarismo, correto? Então, o 5 só pode ir na casa da dezena e o 3 só pode ir na casa da centena. Que número é esse aqui? Está aqui, ó. 352 sendo colocado aqui no quadro de ordem. Ficou claro? Nesse momento, o que eu quero descobrir desse valor? Eu quero descobrir uma coisa chamada valor absoluto. Você sabe o que é o valor absoluto? Aí você explica para a criança que o valor absoluto também é chamado de VA, V de valor e A de absoluto. O que é o valor absoluto? É o valor do próprio algarismo. E aí, isso é uma dificuldade que as crianças têm. De quê? De saber identificar qual é o valor absoluto de usar o algarismo de um número. Perceba que eu estou falando todo o tempo em número e algarismo, porque número é o todo e algarismo é cada um símbolo matemático desse aqui que formam os números, que eu expliquei para você, que são formados a partir dos algarismos ineráveis. Nesse momento, esse número 352 possui 3 algarismos. Ficou claro isso aí? E aí, o que você vai fazer? Eu quero saber qual é o valor absoluto. Eu vou começar pelo valor absoluto do 2. Aí você ensina para sua criança, para o seu aluno, que o valor absoluto de um algarismo é o valor dele mesmo. Ficou claro? E aí você diz assim, ó, se você quer descobrir o valor absoluto do 2, você coloca o 2 aqui embaixo. E por que você coloca só 2? Porque o valor absoluto do 2 é o próprio 2. Olha que legal. Professor, e qual é o valor absoluto do 5? É o próprio 5. Então, você coloca aqui, é o próprio 5. O valor absoluto do 5 é o próprio 5. Representando aqui no seu quadro, o valor absoluto do 2 é quanto? É igual ao próprio 2. Tá aí, ó. Foi o que eu fiz lá. E qual é o valor absoluto do 5? Vou colocar aqui, ó. Que o valor absoluto do 5 é próprio 5. E assim sucessivamente, você vai ensinando a criança que o valor absoluto de um algarismo é ele mesmo. Ficou claro? Mas ele vai ficar em dúvida. Sabe por que ele vai ficar em dúvida? Pelo seguinte detalhe. Vou mostrar para você. Eu vou pegar esses utensílios que eu utilizei aqui, que são os algarismos aqui, e vou colocar aqui, ó. Vou colocar cada um aqui, e agora eu vou fazer o valor absoluto de uma maneira que ele não vai mais ter dúvida. Por que ele não vai mais ter dúvida? Porque ele vai entender. Eu estou fazendo aqui no expositor de ideias. Olha o que eu vou fazer. Eu já sei que o valor absoluto do 2 é o próprio 2. A grande dúvida da criança é quando esse algarismo 2 muda de posição. Como se o 2 estivesse na casa da dezena e o 5 estivesse na casa da unidade. Qual seria, então, nesse momento, já que ele mudou de posição? O valor absoluto do algarismo 2. Aí você olha para a criança e diz para ela, o que eu lhe falei sobre valor absoluto? Ele vai dizer, professor, o senhor falou que o valor absoluto de um algarismo é ele mesmo. Então, meu filho, o que você entende por isso? Que não importa a posição que ele ocupe no quadro de ordem, o valor absoluto dele sempre será ele mesmo. E pronto, continua sendo 2. E aí acabou a dúvida dele. Você viu como isso é bom de dizer para a criança? Você viu como se você mostrando aqui, ele vai entender? Ah, professor, quer dizer que se o 2 também estivesse na casa da centena e o 3 estivesse na casa da dezena, ele mudou de posição, mas o valor absoluto dele não muda? Exatamente isso. Não importa a posição onde esse 2 esteja no número, o valor absoluto do 2 é o próprio 2.
Tendo dito isso para a criança, já tirou a dúvida dele sobre valor absoluto. Isso mesmo. Agora eu quero recompor o número. Qual era o número que a gente tinha escrito inicialmente? Era qual? Era aquele lá, ó, 352. Então, vamos reescrever aqui, colocar aqui o 2 na casa das unidades, que o final do número vai sempre na casa das unidades. O 5 vai na casa da dezena e o 3 vai na casa da centena. E está aí o valor 352 sendo representado outra vez no nosso expositor de ideias. Aí eu venho aqui e vou apagar essas informações de valor absoluto de um algarismo. E o que a gente vai trabalhar agora? A gente vai trabalhar o que é o valor relativo. Aqui, ó, valor relativo. Professor, esse tal de valor relativo é complicado. Sabe por quê? Porque isso é muito cobrado na prova do IDEB, os alunos não conseguem entender o que é valor relativo, também chamado de valor posicional. Então, vamos colocar aqui, ó, valor posicional. Pode aparecer qualquer um desses dois nomes aqui. Então, vou colocar aqui, valor relativo ou valor posicional. O que é o valor relativo ou valor posicional, professor? Aí você tem que mostrar aqui, ó, aonde no expositor de ideias. E quando uma criança quiser achar o valor relativo ou valor posicional de um algarismo, de uma forma muito simples. Ele tem que atuar da seguinte maneira. Olha só, ele quer achar o valor relativo ou posicional do algarismo 3. Muito simples, ele faz o 3 cair, fez o 3 cair, bonitinho, ficou claro? Joga o 3 para baixo. O que ele faz? Depois ele vê quantos algarismos tem depois do 3. A direita do 3 está aqui, ó. O 3 está aqui, a direita do 3 é para cá. Então, quantos algarismos tem depois do 3? Tem 1, 2. Para cada algarismo depois do 3, ele preencherá na mesma posição de cada algarismo com 0. Então, tá aí, ó. Vou explicar melhor. Aonde tinha um 5, eu coloco 0. E aonde tinha um 2, eu coloco um 0. Tá aí, ó. E aí, rapidamente, a criança descobre, então, que o valor posicional ou valor relativo do algarismo 3 no número 352 é 300. Pronto, achou o valor relativo ou valor posicional do algarismo 3. Agora, ele vai fazer do algarismo 5. Vem cá, meu filho. O que você vai fazer? Você faz o 5 cair. Foi isso que o professor falou. Então, você fazendo o 5 cair, o que vai acontecer? Você coloca ele aqui bonitinho. Vem aqui, ó. Fez o 5 cair na mesma direção. Quantos algarismos tem depois do 5? Só um. Você preenche, no lugar desse algarismo, um 0. Pronto, tá aí, ó. Fiz o 5 cair e depois dele tinha um algarismo, coloquei um 0 no lugar. Um 0 para o 2. Aí fica 50. Tá aí o valor relativo ou posicional do algarismo 5. Nesse número 352, nesse momento é 50. Ficou claro isso daí? Ah, é assim, professor? Então, fica fácil fazer o valor posicional do 2. Exatamente. O que você faz? Você faz o 2 cair. Vamos colocar ele bem aqui, ó. Caiu aqui na mesma direção. E aí você olha que depois do 2 não tem ninguém. Então, não precisa você acrescentar zeros. Nesse momento, você entende, você explica para a criança que, como está na cada unidade, o valor posicional do 2 é o próprio 2, porque depois dele não vem mais nenhum algarismo. Ficou claro isso daí? Mais que isso, olha só, o que você fez? Você está ensinando para a criança o que é o valor posicional relativo, de qual número? Do número 352, isso para cada algarismo. Então, vamos fazer aqui. Nós vamos fazer aqui, vamos usar o nosso quadrinho auxiliar. Nesse momento, esse quadro aqui só serve como auxiliar. Então, eu tenho 352 e eu achei quem? Eu achei, quem que eu achei? Os valores posicionais ou relativos de seus algarismos. Do 3, eu vi lá, vou fazer de azul, eu vi lá que do algarismo 3, o valor posicional dele é quanto? É 300. O que eu faço? Repete o 3 e para cada algarismo depois do 3 eu coloco um 0 para o 5 e um 0 para o 2. Depois, o que eu fiz? Achei o valor posicional do 5, que é 50. Pronto, tá aqui, eu vou colocar aqui, ó, que é o 50. E por último, eu achei o valor posicional relativo do algarismo 2, que é o próprio 2. O que eu posso fazer quando eu acho esses valores posicionais ou relativos? Vou mostrar para você aqui. Você pega um sinal de mais e você coloca bem aqui, ó. E você pega outro sinalzinho desse de mais e coloca bem aqui. E o que você fez? A decomposição do número. Olha só,
Então, você explica para a criança de uma forma bem clara aqui que a decomposição de um número nada mais é do que a soma dos valores posicionais ou relativos dos algarismos desse número. Foi claro aí com você? Olha que informação importantíssima nós tiramos de onde? Do nosso expositor de ideias. Nós acabamos de achar os valores posicionais ou relativos para cada algarismo e acrescentamos o sinal de mais e já fizemos automaticamente o quê? A decomposição do número. O que você faz? Coloca um sinal de mais entre os valores posicionais ou relativos desse número que você encontrou ali, e aí você ensinou para a criança duas coisas ao mesmo tempo. E ensinou como? Ensinou brincando aqui no expositor de ideias. Esse instrumento de fundamental importância para o campo da matemática. Você que é professor precisa ter um desse daí. Ficou claro? Para você mostrar para a criança que a matemática pode ser aprendida de uma forma muito simples e de maneira concreta, de maneira atrativa, de maneira que prenda a atenção da criança, de maneira que instigue ela a querer brincar de quê? De aprender. Ficou claro? Agora eu vou tirar todos os utensílios que eu coloquei aqui para a gente continuar a nossa aula. Olha que legal, nós estamos falando agora de valor posicional ou valor absoluto. Olha aqui, ó, vou colocar aqui uma setinha. E já falamos também da decomposição de um número aqui, ó. Ficou claro? Pessoal, para essa aula aqui não ficar muito extensa, o que eu vou fazer? Eu vou gravar um segundo vídeo. Esse segundo vídeo a gente vai trabalhar os outros temas ali, ó. Reta numérica, números naturais, a ideia de sucessor e antecessor, operações matemáticas, a gente pode fazer adição, subtração, multiplicação e a divisão pelo inverso da multiplicação. Também a gente pode trabalhar aqui ideias de número decimal, a comparação de números decimais, trabalhar a parte geométrica, trabalhar a localização de objetos na malha quadriculada, a própria questão de trabalhar área e trabalhar perímetro. Isso tudo pode ser trabalhado aqui, porque a matemática está diante dos seus olhos, exposta nesse objeto muito curioso e que é um utensílio de importantíssima qualidade para o campo da matemática, chamado de quê? De expositor de ideias. Eu quero, nesse momento, antes de finalizar essa transmissão ao vivo, ler de novo com você o conceito do que é o nosso expositor de ideias, que é onde eu estou trabalhando a matemática de uma forma concreta e ensinando crianças que têm um grau de dificuldade muito alto. E aí, o que vai acontecer? Elas estão aprendendo, elas estão gostando da matemática, elas estão gostando de estudar de uma forma diferente, de uma maneira prática. Ficou claro que instiga o quê? Os sentidos da aprendizagem. Qual é o conceito, então, do expositor de ideias? Vou ler de novo para você lá, ó. Eu quero ler para você. É um instrumento de apoio pedagógico que foi criado por mim para, a princípio, ser usado no campo da matemática para trabalhar os conceitos lógicos de forma concreta, ativando na criança a maior quantidade possível dos sentidos da aprendizagem. Então, ó, abrace essa ideia, divulgue essa ideia o máximo que você puder, instigue o seu professor a querer construir algo assim diferente para você aprender. Olha só, no próximo vídeo você vai entender todos esses outros conceitos e muitos outros conceitos no campo da matemática que pode ser trabalhado aqui, que eu ainda vou gravar vários vídeos fazendo exercícios aqui nesse expositor de ideias. Perceba que ali tem 3 pontinhos, que significa que não existe muitos assuntos que serão tratados aqui, mas no momento pertinente. Então, tendo dito isso para você e desejando que você consiga ter sucesso no seu estudo, eu dou um abraço para você.